essa desculpa para mim do Dorival não colou em relação ao Memphis, porque eu tenho dois atacantes. Um é o Memphis, o outro é o Romero. Os dois estão mal, os dois não conseguem fazer quase nada. Eu vou tirar o Romero. Boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E hoje, bora reagir a esse vídeo do Vessone, trazendo seu ponto de vista sobre as polêmicas em cima de Dorival e tudo envolvendo o Memphis Depay, que pode estar de saída do timão. Confiram aí. No momento, o mais importante para o Corinthians, voltando ao Corinthians, é demitir/afastar o Memphis. Ele rachou o time, está óbvio essa situação. E o Dorival é fraco, sangue de barata, sempre falei isso. Vamos ouvir o que o Dorival falou sobre o Memphis, para a gente tentar dar uma clareada na situação. É técnica, excessivamente ou exclusivamente técnica, apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, eu tenho que alterar. Não, desculpa, eu não vi isso aí, eu estou com atenção no jogo, para mim, eu vou tentar me informar a respeito da situação. Os jogadores, cada um toma suas decisões, isso aí é uma questão individual de cada um. Explicar isso. Isso aí, essa segunda parte Eu não entendi do que se trata. Foi perguntado o que você achou do fato do Memphis não ter voltado e ficado no banco de reservas. E aí, o Dorival, sinceramente, faz com uma desculpa esfarrapada. Não vi que ele não estava atrás de mim. Não, é impossível não ter visto. Esse é um ponto. Agora, a outra parte, Vessa, da resposta do Dorival... Ficou muito claro. Ele me parece tentar passar o seguinte recado: aqui todo mundo tem que ser tratado igual. Me parece que é isso que ele tenta passar. Não, tem que cumprir as funções, não vai jogar por nome, mais ou menos isso. Parece que é essa a ideia. Não sei se é um recado para os outros, para que, na linha dos, olha pessoal, eu vou fazer todo mundo ser igual aqui. Ou para o próprio Memphis. Mas então ele usou a palavra errada, né? Porque ele fala que a opção foi tecnicamente. Aí, para mim, isso não cola. Se a sua opção, Dorival, foi tecnicamente, você tira o Romero. Você não tira o Memphis. Então, ele que usasse a palavra certa. Ó. Taticamente, ele não estava cumprindo a função que eu pedi. Aí eu vou aceitar um pouco mais. Mas falar em tecnicamente, com o Romero em campo, que não conseguia fazer nada. O Romero hoje não ajuda nem para marcar, que é o que ele sempre ajudou bastante, muito menos para atacar e ainda perdeu um gol cara a cara na bola que o Memphis deixa ele em condição de fazer. Então, essa desculpa para mim do Dorival não colou em relação ao Memphis. Beleza, quer tratar igual todo mundo, mas nesse caso a decisão dele então foi burra. Porque eu tenho dois atacantes, um é o Memphis, o outro é o Romero. Os dois estão mal, os dois não conseguem fazer quase nada. Eu vou tirar o Romero. Qualquer pessoa normal tira o Romero. Você não vai tirar o Memphis. Então, por isso que não cola. E depois no futuro, olha, lá num podcast em 2032, olha lá, o Dorival chega e conta, olha, é o seguinte, lá aquela vez no vestiário, quebrou o pau, eu tive que tirar. Aí beleza. Aí nós vamos saber lá no podcast de 2032. Porque isso daí pode ter uma... essa explicação, para mim, de verdade, não cola. E essa segunda parte, para quem não entendeu. O jogador, quando é expulso, ele obrigatoriamente fica no vestiário, não pode voltar para o banco. Quando ele é substituído, é prerrogativa do jogador voltar para o banco e ficar lá de agasalho e calça jeans, se ele quiser, ou ficar no vestiário. Não são todos que voltam para o banco, obviamente não são todos, mas quando é o Memphis, aí todo mundo vai ficar de olho e saber se ele voltou ou não. E aí ele não volta para o banco e ele espera sair os dois indicados do doping, porque se ele vai embora e ele cai no doping, ele tá ferrado. Era aquela coisa do Gabigol. Isso, punição de 2 anos. Brigou com o Marcos Braz numa saída de estádio que ele foi embora. Foi embora e não podia, porque podia dar M e dar muito problema para ele. Aí ele fica, vai pro ônibus, esperando ele para poder ir embora. Só que aí os relatos são de que ele volta para fechar o vestiário. Fechar o vestiário é oração e tal, e você fecha o vestiário, é assim que eles falam. Ele volta para o vestiário e fecha o vestiário. E aí, jogos em São Paulo, Bragança,
você não é obrigado a voltar no ônibus. Nenhum jogador, aliás, do Morumbi quase volta no ônibus. Uns entram em táxi, ou o motorista vai buscar, a esposa vai buscar, entra ali naquele negocinho lá do portão grande, busca lá, pega o carro e entra. É bem comum. Você não volta pro CT. Quase ninguém joga. Na arena, então, obviamente, você não vai sair da arena e ir pro CT. Cada um pega o seu carro, com o seu familiar, seu faz tudo, seu motorista, enfim, seus empregados. Do jeito que eles têm lá, cada um vai embora. Essa tem um faz tudo. Tenho não. Então, assim, o jogo era no Morumbi. Ele pode ir embora, como outros jogadores. Eu já vi 1 milhão de jogadores ir embora e não ir no ônibus do clube. É bastante normal. Só que fechar o vestiário, se ele não volta para fechar, aí sim seria para mim um completo absurdo. O que pega é ele não ter voltado pro banco. E aí é prerrogativa. Eu já vi jogador voltar pro banco e já vi jogador ficar no vestiário e esperar acabar, dar o doping. Eu já vi dos dois jeitos. É bastante comum. Aliás, quarta-feira, os substitutos, a gente vai ver, por exemplo, quem volta pro banco. Quase ninguém vai voltar pro banco. Só que não vai pegar nada, porque não vai ser o Memphis. Vão ficar no vestiário, esperou o doping, o cara pega e vai embora. Às vezes espera, faz a oração lá, a comida na arena tem... Isso aí, desculpa, cara. Não, eu tô dizendo que é. Não. Claro que é. Não, claro que não. O jogador não é normal. Embora. Não é normal. Para um time bem ajustado, o cara substituído volta pro campo para ver o jogo. Volta até para colaborar com o jogo. Para de passar a flanela pro Memphis. Vamos aguardar, então. Pelo amor de Deus. Vamos aguardar aqui, vamos ver quem vai voltar. Isso é normal, cara. Isso não é normal. Não é normal, cara. Eu tô dizendo que não acontece quase sempre. Não acontece. Não é obrigado a voltar pro banco. Não é obrigação, ninguém tem. Você não pode obrigar a não ir embora do estádio. Você tem uma obrigação. Até sair o exame. Você tem uma obrigação com o grupo de voltar pro banco, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas aí é uma... Entendeu? Então, aí é... Pelo amor de Deus, o cara não é dono do Corinthians, velho. Mas esse aí é um outro ponto. A relação do Memphis claro. Com os demais. Desde a camisa do Garro. O Oscar não tinha como voltar pro banco. O cara tá com 3 vértebras fraturadas. Aliás, ficou, né? Então. Mas quase... Aliás, o São Paulo comeu bola, hein? O quê? O médico, claro. O cara tá com vértebra fraturada. Isso tem que ser detectado. Não pode mandar o cara voltar pro jogo. Mas como é que ele ia fazer Entendeu? isso? Tem que ouvir o jogador. Como é que tá a sua dor? Cara, o jogador corre perigo. Entendeu? Sim. E tem que sair imediatamente e ir pro hospital. Não pode ficar lá. Mas o médico não dá pra saber. Espera o feedback. Entendeu? O jogador foi ver se... Foi diferente da cama de gato do Patrick. No Allianz Parque. Ali era pescoço e tal. Ele caiu, chegou a ficar desacordado. Aí, para tudo. Não, tô em condição de voltar. Não, você vai ter que sair para fazer isso. Não, sim, é outra questão. Mas é vértebra. Tem que ter um protocolo para isso. Ele correu um risco. Correu um risco, mas de fato não se sabia ali a gravidade da lesão. Num lance que eu acho um dos lances do futebol, quem joga sabe, um dos lances mais covardes do futebol. Porque é você não disputar a bola, você tirar o adversário da disputa de bola sem saber a consequência da queda do adversário. Essa é a chamada cama de gato, né? O que o Martínez fez com o Oscar dentro da área do Corinthians. Isso passou lá. Agora, o Oscar aquela sensação, Massini. O Oscar foi para o jogo, está indo para os jogos pressionado por ser um dos maiores salários do clube. O Oscar é o Memphis do São Paulo em termos salariais, né? Se você pegar a folha de pagamento, o Memphis do São Paulo é o Oscar. Agora, o Oscar não decidiu o jogo, né, algum como o Memphis. Aliás, acho que ele não vai decidir, porque não é o estilo dele. Mas ele não tem uma postura de dono do clube, ou de dono do grupo, ou de oposição ao grupo, porque nunca foi da característica dele e ele não é o folgado. Não é normal o cara sair ser substituído e não voltar pro banco de reservas, cara. Agora, entendeu? A minha questão é pra quarta-feira, Marcinho. Vai jogar. Vai jogar. Vai ter que jogar. Tem que jogar. Porque quando ele é substituído, e aí o que o Dorival também é cômodo, o cara ganha tudo que ele ganha, ele tem que ir pro jogo, ele tem que ser cobrado no campo. Ficar no vestiário tá muito cômodo. Isso é a questão do Pedro. Tá ruim pro Dorival. O Dorival que arrumou pra cabeça dele. Porque a declaração do Dorival foi muito clara. Ela não foi tão clara como a do Felipe Luiz sobre o Pedro, mas... Não, a única palavra diferente é a energia. Sim. Eu preciso de jogadores que façam as funções dentro de campo.
Então, Mas foi um recado até parecido. Não, mas a minha muito questão- igual. É Mas que é os uma outros edição 9 não diferente. estavam fazendo também. Ok, Não, vamos lá. diferente. Não, E o do diferente. lado dele Não. menos ainda. Não, o não, Palmeiras. não. Conversa, hein? Não. O Carrilho, gente- Diferente. Pode ser também, até pela função Pera que aí. ele ocupa mais atrás, mas a entrega dos outros... Mas a liderança quem é? Quem é que tem que dar exemplo? Sim. O Corinthians não tem mais o Zé Maria, cara. mas a declaração Ele do tem que dar Dorival, exemplo. a Ele não é culturalmente superior, sou lá de uma outra Mas cultura, vem cá. sou cantor, faço rap, componho, sou diferente, vou pra comunidade, bonito, uso faixinha. Não é ele que tem que dar o exemplo? Quem que tem que dar o exemplo? Quem que tem que liderar o Corinthians? Foi ele que liderou e mandou o treinador embora. Entendeu? O que ele fez foi muito mais grave que o Felipe Luiz. Ele mandou o treinador embora. Entendeu? E a galera passa pano, e a galera faz assim, ó, porque é o Memphis. Mas a declaração Entendeu? do O Dorival... Corinthians não tem comando, o Corinthians é um time acéfalo. Em clube normal, nenhum jogador faz o que faz. Eu tô na dúvida sobre a declaração do Dorival. Se foi um recado Dúvida? pro Memphis... Não, se foi um recado pro Memphis ou um recado aos outros jogadores no seguinte sentido. O Memphis será tratado como qualquer um. Você entende? Não acho, cara. Pode ser substituído no intervalo. É. Mas é até a página 2, né? Não acho. Então, Porque, vamos lá tentar fazer outras comparações. Dorival já envolvendo perdeu essa briga. Envolvendo o comando do Dorival. Dorival não joga. Se o Memphis fizer 2 gols, quarta-feira acabou o Dorival. O Dorival, acho que ele nunca comandou pelo conflito. Essa é uma... E quando teve com o Neymar, quando era Rodou. menino, rodou. Desde então, ele... E foi assim, sobretudo no Flamengo, que é muita gente graúda, ele conseguiu sucesso compondo. Qual que era o Memphis do São Paulo à época? Não era o Oscar, era o Ramos, certo? sim. E qual foi a estratégia do Dorival? Quando você estiver em forma, eu vou te colocar para jogar, tal. Agora na final, ele não entrou em nenhum momento, ele nunca cobrou publicamente o Rames, sendo que o Rames não ia para jogo. Não é que nem o Memphis que entra às vezes em campo e anda ou força cartão para não jogar, que foi o que aconteceu recentemente. O Rames se recusava a jogar algumas partidas, se recusava. Sim. Antes das partidas da seleção com colombiana. dor. Se recusou aí para... lembra? Dolores, não sei o que lá. O Dorival, em nenhum momento, ele chegou publicamente e falou, o Rames, falta energia. Não, veja bem, o jogador tá com... tentou compor. Para o estilo Dorival, esse tipo de declaração é quase incomum. É quase não, é incomum. Ele não se sente confortável em ir pro comando conflituoso. É uma grande interrogação que vai acontecer daqui para frente, de fato. O conflito agora no Pedro e Felipe Luiz, talvez ele se encaminhe para uma solução, porque o cara entrou aos 38 e fez um gol de carrinho no Fla-Flu importante. Talvez as coisas se acomodem. As coisas só vão se acomodar no Corinthians se o time vencer partidas. E aí nós temos aí no calendário, né? Nós temos as 2 partidas do ano do Corinthians, que são os clássicos com o Palmeiras. O ano do Corinthians pode acabar depois da Copa do Brasil, se o Corinthians for eliminado, né? O Corinthians não vai se brigar para ser campeão brasileiro e não tem time para ser rebaixado, para ficar naquele... Em agosto pode acabar o ano do Corinthians. Foi um marasmo e aí você vai ter um cara de... 4 milhões. 4 milhões para lidar com a temporada assim, porque o Corinthians já está fora das competições internacionais. A minha dúvida é o que vai... Com ele, né? A minha Ele dúvida é o estava seguinte, em campo. sim. E aí tirou férias, parou da Pois FIFA, foi viajar. Corinthians Eu deu falei férias. aqui, isso é um Ué. absurdo, o cara tem que voltar. Mas Não, eu realmente, imagino que até o Corinthians ter também. presidente, e até o dia 9 ele não vai ter, as coisas sejam empurradas com a barriga, para o Memphis, para o Dorival e tudo mais. Agora, coincidentemente, essa data da definição do comando do Corinthians, ela coincide com a partida de volta contra o Palmeiras, para a gente saber se o ano do Corinthians ainda faz sentido ou se não faz sentido mais, né? E se não fizer sentido, se o Corinthians estiver eliminado, e evidentemente, o que vai acontecer antes dos Jogos do Palmeiras? Gaviões vai lá e vão não sei o quê, vai ter treino aberto, vai ter mobilização, os caras vão saber que é vida ou morte, mas são simples 2 jogos, a temporada tem mais 4 meses, no mínimo, né? E acho que está tudo linkado desde o sorteio da bolinha da Copa do Brasil, essas 2 partidas, porque é assim que funciona. E pode ter ainda... Tem Cruzeiro e Botafogo ainda até lá. Sim. O outro jogo eu não lembro. Não, e tem Fortaleza também. Mas, Versa,
Em casa. Olho na tela aí, que a gente tem os números do Memphis na temporada e os números do Memphis no jogo de sábado. 76 minutos em campo, em média, na temporada, 45 contra o São Paulo, 6 gols, nenhum no clássico, 11 assistências, 0, finalizações 2,3 e 0, passes decisivos em média 1,8, 2 no jogo no clássico, 0,4 chances criadas, uma chance criada, 79% de acerto no passe e 94% no clássico. O que eu queria perguntar para você... Sabe o que falta nesse quadro aí? Ah. O que o Felipe Luiz tem do Pedro, o GPS. GPS, falta o Você GPS, entendeu? exato. O GPS de quantos piques, quantas corridas, quanto ele percorreu no campo do Morumbi. Eu só queria dar um contraponto só. Pode Quando falar. o lance Eu ia fazer a GPS, que é pergunta, pode importante. Frase de Djalminha, abre aspas. Graças a Deus, na minha época não tinha GPS, porque senão eu não ia nem entrar em campo e talvez eu não pegasse banco. Fecha aspas. O Djalminha diz que ele e o tal do GPS destruiriam a carreira dele. Sim. Porque ele não era um cara para GPS, e ele era um gênio com a bola no pé. Perfeito. Então só queria ponderar isso daí, porque o Djalminha que falou isso. É um bom ponto. Agora, a minha pergunta para você, Vessa, é porque assim, ficou tudo em cima do Memphis. O Memphis foi o pior jogador do Corinthians em campo? Não, claro que não. Todos foram. Do Félix Torres improvisado a ele. Só teve o Garro, eu só gostei do Garro. É o único cara que lutou, que tentou e que disputou um clássico como deveria ser. O restante, nenhum. Nenhum. É que, obviamente, vai ficar em cima dele, porque ele é o maior salário e tem que ficar mesmo, tá tudo certo. Mas todo mundo foi mal. Não é que vi 8, 10 caras, 9 caras jogando bem e ele completamente destoou. Não, pelo contrário, todo mundo. Senão não era o baile que foi. O Tapia... Só veremos mudanças no timão, fiel, com a chegada das vitórias. Enquanto tiver essas oscilações e falta de empenho dos jogadores, não tem como as arquibancadas ter um minuto de paz. É o papel não só do Dorival, mas sim dos jogadores fazerem por onde. A interferência política está afetando diretamente o dia a dia do elenco, mas isso não é motivo para não corresponder no futebol, independente dos problemas. É obrigação dos jogadores trazer o que a torcida está exigindo, e já nessa próxima partida, espero que seja diferente. Veremos se a permanência do Dorival tem que ser mantida ou não. A diretoria terá que abrir os olhos, de qualquer forma.